CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Política em Destaque. Com Adilson Trindade. 9h44, hoje é sexta-feira, é dia da gente fazer o resumo da semana, a gente fazer as avaliações políticas. Está aqui comigo o nosso convidado, nosso colunista, nosso analista de política, Adilson Trindade. Bom dia, Adilson. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Tivemos uma semana bastante movimentada em Campo Grande, no cenário político, algumas mudanças que começam a sinalizar as eleições do ano que vem. Eu quero começar... A gente fala na quarta-feira, a gente recebeu aqui o senador Delcídio do Amaral, e a entrevista dele acabou ecoando bastante, né? O fato dele ter dito aqui na CBN que pode, caso André Putinelli considere importante e interessante e decida assumir a candidatura dele, André, a prefeito de Campo Grande, Delcídio disse que pode até ser vice. Isso gerou bastante comentário no meio político, né? Essa eleição para 2020 é uma eleição muito interessante, porque vai pavimentar o caminho para a eleição ao governo do Estado. E o Delcídio com o André Putinelli, a união de força desses dois, se torna, sem dúvida nenhuma, uma chapa muito forte, viu, Otávio? Apesar do histórico ruim dos dois, né? Apesar do histórico ruim dos dois. Até porque os dois continuam, sabe, tendo um bom conceito, principalmente o André, em Campo Grande. Né? Ele continua, o André tá andando, vai pro shopping, anda nas ruas, anda tudo aí, tá normalmente, como nada tivesse acontecido. E esses dois, é interessante pro Delcídio uma coisa, a eleição do André abre o caminho pro Delcídio para disputar o governo do Estado sem necessidade de enfrentar o André depois ao governo do Estado. E o sonho do Delcídio, ele até comentou aqui com a gente, é governar Mato Grosso do Sul. Ele perdeu a eleição pro André, né? Sim, perdeu a eleição pro André, ele precisa tirar o André do caminho dele. E para tirar o André do caminho, o André tem que ser eleito prefeito. Ele, se no vice, ele fica aí, caminho livre. Para poder fazer a campanha para o governo do Estado. E essa semana também, Adilson Trindade, Marcelo Miglioli, que foi candidato a senador na eleição do ano passado, em 2018, o senador do Reinaldo, inclusive, deixou o PSDB, filiou-se ao Solidariedade e já disse que é candidato a prefeito de Campo Grande, Adilson. Pois é, o Marcelo Miglioli tem uma coisa também aí. Depois que acabou as eleições, ele foi um cara bem votado, tudo bem, mas ele saiu meio chateado. Tanto é que ele mergulhou depois que acabou as eleições. Ele foi para São Paulo, deixou de ter contato com a cúpula do partido, não participou do processo eleitoral da eleição do novo presidente do partido, ele ficou excluído. Alguma coisa aconteceu aí. Então ele quer aproveitar esse espólio que ele tem hoje de votação que ele tem para o Senado para tentar disputar a prefeitura de Campo Grande e ir para outro partido. Aqui no PSDB espaço ele não tem mais. Mas alguma coisa aconteceu, viu, Otávio? Na relação dele com o governador. Ele teve 347 mil votos. Aqui em Campo Grande ele teve cerca de 96 mil votos na eleição para o Senado. Em compensação, Sérgio Arfucci teve 160 mil votos aqui em Campo Grande. Foi o mais votado. Não é votado, ele ganhou na capital. Acho que Isso, foi até mais votado que Nelsinho. Acho que, se não me engano, acho que foi quase 10 mil votos na frente do Nelsinho, Isso. 9 mil votos. Exatamente. Então, assim, a gente olha para esses números e o Delcídio ficou com 23 mil votos aqui em Campo Grande, quase 24 mil votos. Ou seja, o Delcídio foi muito mal votado em Campo Grande. Já chegou a ser bem votado. Exatamente. Aqui. Zeca do PT foi também muito mal votado em Campo Grande. Marcelo Miglioli ganhou desses dois, né? E, assim, o Arfucci é que a gente está sem saber como é que... até o Moca teve 99 mil votos aqui na capital. O Moca que é daqui, tem uma história política construída aqui. O Miglioli quase empatou com o Moca na eleição para o Senado aqui na capital. Mas os dois perderam para o Arfucci. Você acredita que o Arfucci pode estar construindo aí uma candidatura forte? Pode, por conta desses números? Pode. Com o Arfucci, ele disputou o Senado sem ter apoio de ninguém. Ele teve uma série de problemas, né? Exatamente. Ele foi vice do MDB, depois a Simone desistiu e ele acabou perdendo grande parte da campanha dele. Ele disputou a eleição sem ter um candidato a governador. Exatamente. Ele navegou sozinho nessa... E ele conseguiu ter uma votação expressiva, surpreendeu essa votação dele, sabe? E o Miglioli, ele saiu decepcionado da eleição, porque ele achava que ele poderia, se tivesse um pouquinho de esforço mais na época, tá? Na época se falava,
mais do partido, do governo, ele poderia até ganhar a eleição. Porque ele era candidato do governador. Ele ficou aqui em terceiro lugar, né? O candidato do governador, geralmente o governador elege um senador. Foi a Soraya, o Moca e ele. Exato, e não elegeu. Historicamente, o governador elege um senador quando tem 2 vagas. E a oposição elege o outro. O único governador que elegeu 2 senadores foi o Wilson Barbosa Martins. O Lúdio Coelho e o Rachid. Foi o Nelsinho, a Soraya, o Moca e o Migliore. Não digo assim, sim, mas são 2 vagas, né? Isso, foram 2 vagas. O vagas. governador, quando é eleito, ele elege um senador, ele carrega com ele vincula o voto. Isso é muito vincula o voto, né? O único governador que elegeu 2 senadores foi o Wilson Barbosa Martins. Sabe? Foi o Lúdio Coelho e o Ramos Tebet. E ganhou do Rachid, que era o grande favorito, ganhou do Ari Rigo, que era... Exatamente, ganhou do Ari Rigo, que era o candidato do Pedro Pedrocian. Entendeu? Então, isso aí pesou um pouco, né? Porque a Soraya, ela não tinha... Quem era o candidato do governador da Soraya aqui? Sabe? Ela foi na onda do Bolsonaro. Isso. E o Nelson estava na chapa do governador, mas não era do partido do governador, ele estava na chapa. Uma aliança na chapa e ganhou do candidato do governador, que seria hoje, que seria na época, né? O Migliore. Bem, eu acho que o cenário começa a ficar mais claro, começa a funilar os apoios, os nomes, os exercícios, as conversações começam a se intensificar a partir de agora, Dilson. Vai começar. Já está começando já, né? Porque você vê que eles estão se conversando muito, não deixa de conversar. Não deixa de conversar. Muita coisa ainda vai acontecer, viu, Otávio? E a Rose Modesto, eu conversei ontem aqui com o deputado estadual Evander Vendramini. Ele disse que a cúpula nacional do Partido Progressista convidou sim Rose Modesto para deixar o PSDB e filiar-se ao PP para disputar a Prefeitura de Campo Grande. O deputado disse que é preciso esperar a janela partidária para que ela possa, caso queira sair do PSDB, sair e não ter problema com o mandato. E isso acontece até abril. E a Rose Modesto, ela, dentro do partido, ela insiste em ser candidata a prefeito. Né? Só que o candidato do governador hoje, dentro do partido, é o Beto Pereira. E o Beto Pereira e a Rose, os dois se enfrentaram na disputa pela presidência. Foi uma disputa acirrada. Tanto é que os dois o radicalismo chegou ao ponto que o governador teve que bater o martelo, dar um basta dos dois, os dois teve que se retirar da campanha para entrar o Beto Pereira não tem aparecido muito bem nas sondagens, assim, que a gente tem acompanhado, alguns institutos têm feito algumas pesquisas. Mas geralmente... O Beto tem tido um desempenho muito ruim. Otávio, geralmente, a candidatura majoritária, as pessoas surpreendem. O candidato, às vezes, do governador, por exemplo, assim, quem conhecia o Marcelo Migliore? Foi o terceiro mais votado. Isso. Porque era candidato do governador. Você entendeu agora? Então, isso, geralmente, o André Putineri, quando disputou a prefeitura de Campo Grande, ele ganhava só do PV, do Carlos Leite. Tinha 3% e para o Carlos Leite tinha 1%. O favorito é o Levi Dias, Nelson Trade. Virou jogo, ganhou a eleição. Ele pediu para o Zeca. O Zeca estava na frente dele, ganhou a eleição porque ele era candidato do sistema. O candidato do sistema, geralmente, ele pode começar de baixo, mas ele cresce, sabe? E quem está em cima, ele tem que segurar para não cair, né? É assim. É assim, se começou a cair, um abraço. Porque tem embaixo e vai subindo. Então, geralmente... Ótima avaliação. Sabe, então, eu acho que o Beto Pereira pode até estar mal, mas se o governador desejar que seja ele, se tipo, montar uma estrutura para ele pode não ganhar a eleição, mas ele vai estar lá, vai aparecer. Isso vai ficar mais claro para a gente na próxima quarta-feira, que o nosso convidado aqui na CBN, no CBN Político, no cenário político CBN, é Sérgio de Paula, presidente do PSDB. Vamos conversar com ele para saber como é que o PSDB está planejando as eleições de 2020. Isso. Bom, o que o Sérgio fala, né? Exatamente. Adilson, obrigado. Bom final de semana para você. A gente se vê aqui na segunda-feira. Obrigado, bom dia para vocês e ouvintes também da CBN de Campo Grande. Adilson Trindade, nosso analista, nosso colunista de política. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero.